Essa figura do pastor do púlpito, como vocês estão vendo aqui, hoje, as pessoas que não me conhecem estão vendo o pastor da igreja pregando num púlpito. Então, por muito tempo, essa foi a visão da igreja evangélica. Uma igreja pastoral, onde você tinha o pastor como pessoa mais importante da igreja, a pessoa que tinha a última palavra e que era responsável por cuidar do rebanho e tal. E eu quero dizer para vocês que está mudando muito isso. Que a responsabilidade de cuidar do rebanho está saindo das mãos de um homem e passando para os santos. Isto é, não é necessário que alguém seja pastor ou tenha algum título para poder se responsabilizar em cuidar de alguém. Né? E o que vocês estão vendo hoje aqui na igreja, vocês que nos visitam, é que todas as pessoas que são membros da igreja têm uma paternidade, tem alguém próximo, que não é Deus, que também não tem a intenção de substituir Deus, mas que tem a responsabilidade de, em primeira instância, cuidar dessa pessoa. Então, todos aqui têm um pai espiritual, uma mãe espiritual, aqui na igreja. Né? E dentro dessa restauração do ministério apostólico, a paternidade vem junto. Eu vejo o apóstolo, vejo os pastores como pais espirituais. E aí, nós precisamos aprender qual é a função de um pai. Quer dizer, por que Deus está restaurando a paternidade na igreja? Qual é o propósito dele nisso? Por que ele não quer mais que o rebanho fique sendo cuidado por uma pessoa? Você vai ver igrejas com 1000 membros que tem um pastor para cuidar de todo mundo. O pastor, coitado, com 40 e poucos anos já está infartando. Hipertenso, diabético, porque o pastor não tem saúde para cuidar de tanta gente com qualidade, vamos colocar assim. Mas eu quero começar dizendo o porquê que Deus está restaurando a paternidade. E o que não é paternidade. Né? Eu queria que você fosse comigo em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. Oi, minha bicicleta. Obrigado. Ezequiel 34. A primeira vez que Deus me deu essa palavra foi em 1988. Muito tempo, né? E a Raquel estava nascendo, assim, talvez até um pouco antes, 87. Foi a primeira vez que eu fui a Goiânia, num congresso. Deus me deu essa palavra, eu achei essa palavra tão forte, mas tão forte. Mas Deus me falou que não era a época de falar sobre ela, mas que haveria um tempo em que nós começaríamos a falar muito sobre esse texto. E eu creio que chegou o momento onde esse texto vai começar a ser muito pregado nas igrejas. Porque eu quero falar para você que já é evangélico, membro dessa igreja, e também para você que nos visita, sem nenhum medo de errar, há muitas pessoas aproveitadoras no meio evangélico. Há muitas pessoas que têm o título de líder, que têm o título de pastor, que têm o título de apóstolo, têm o título de profeta, mas, na verdade, são exploradores do rebanho. A minha função aqui não é dar nome aos bois, eu não quero fazer sobre isso. Eu quero apenas que você que está nos visitando hoje, você que já é cristão, tenha base bíblica e condições de ter consciência, de julgar o que é um pai e o que é um aproveitador. E a palavra de Deus diz assim: então veio a mim esta palavra de Jeová: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus, ai dos pastores. Essa palavra ai, biblicamente falando, quer dizer, é a mesma coisa que falar maldito. Então, se eu substituir o ai por malditos pastores, né, de Israel, que só cuidam de si mesmos. Então, sejam malditos os pastores que cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada, e aí também, aqui na minha versão está coalhada, mas outra versão é gordura, não sei se está gordura aí, mas comeis a gordura e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais,
mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta desgarradas, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, afirma Jeová, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Jeová, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que posiciono-me contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida, porque assim declara Jeová, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Então, eu queria só começar por esse texto para você entender o que não é paternidade. O que não é o apostólico. Quando um líder tem como motivação cuidar de alguém para ter algum benefício em troca, já não é mais um líder segundo o coração de Deus. Quando um líder cuida de alguém porque tem um dízimo alto e cuida diferente daquele que tem um dízimo baixo, quando um líder dá preferência às ovelhas mais cultas em detrimento das ovelhas mais simples, quando um líder dá mais valor àqueles que teriam mais condições financeiras de abençoar a obra, em detrimento daqueles que não têm nenhuma condição financeira, ao contrário, a igreja vai ter que abençoar, então esses líderes não estão mais andando segundo o coração de Deus e não são pais. Porque a visão que Deus tem para hoje, para a sua igreja, é paternidade. É o amor que nós temos por um filho. E o amor que nós temos por um filho é um amor que não exige nada em troca. Quantos pais nós temos aqui? Você que é pai sabe o que eu estou falando. É ridículo nós educarmos nossos filhos, cuidarmos de nossos filhos e querendo que alguma coisa em benefício deles. Um pai verdadeiro, um pai autêntico, jamais aceitaria criar um filho, educar um filho desde o seu nascimento, até antes do nascimento no ventre, para de alguma maneira ter algum benefício em troca. Nenhum pai autêntico pensa nisso, amém? Um pai verdadeiro vai fazer isso por amor, porque ama, porque quer o bem do filho, não exigindo nada em troca. Embora um filho possa abençoar um pai, sim. Mas não quer dizer que isso seja a obrigação dele. Agora eu quero remeter a outro texto, porque nós estouramos um horário. E eu queria remeter agora a Lucas, capítulo 15. Vá, por favor, Lucas, capítulo 15, versículo... Só um instante, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Deixa eu achar aqui. Lucas 15, 11. A proposta de Jesus é a paternidade. A proposta de Jesus é que o sedento tenha sua sede saciada. A proposta de Jesus é que você na igreja não seja mais um na multidão, mas você tenha um pai espiritual sobre sua vida, ou uma mãe espiritual. A proposta de Jesus é que você não seja mais um número na igreja,
Você não pode ser conhecido pelo seu número, pelo seu dízimo. Você não pode ser conhecido como mais um na multidão. Você tem que ser conhecido como um indivíduo importante, que tem valor. E só quando nós somos filhos, nós temos valor. Nada mais nessa vida nos dá mais identidade e valor do que o status de filho. Ser filho de alguém aponta para uma identidade. E só quando nós achamos a revelação de que nós somos filhos de Deus, é que nós conseguimos achar o nosso destino profético. Diga para o seu vizinho que está ao seu lado: você precisa saber que é filho de Deus. E viver essa realidade. Para equilibrar, fazer um contraponto com a palavra de Ezequiel, Jesus, ele estabelece uma parábola, a parábola do filho pródigo. E ali ele começa a falar sobre o que é paternidade. Diferente desses pastores que Ezequiel cita, que são pastores interesseiros, que estão trabalhando apenas para obter algum tipo de benefício, Jesus fala de um pai que não tem benefício nenhum pelo que o filho fez. Diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. A palavra pródigo quer dizer esbanjador. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por este motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com a lavagem dos porcos, que eles alimentavam os porcos. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Muitas pessoas dizem que o filho pródigo comeu lavagem. Nem isso ele comeu. Ele queria até comer, mas nem isso ele pôde comer. Foi quando, caindo em si, diga para o seu irmão, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção. Diga para o seu irmão: dignidade. Põe-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Diga para o seu irmão: autoridade. Também trazei-lhe o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Até aí. E aí Deus começou a falar comigo sobre que a principal característica apostólica do apóstolo do século 21 e da paternidade como consequência, porque o apostólico hoje tem como objetivo restaurar essa paternidade, é impedir que os filhos de Deus percam a sua identidade de filho. Porque existe um plano do inferno, e o principal trabalho do diabo é, através de todas as tentações e erros que um filho de Deus pode cometer, no final das contas, o trabalho do diabo visa fazer com que aquele filho perca a sua consciência de identidade. Porque o pecado, o afastamento de Deus, a desobediência ao Senhor, faz com que nós percamos o nosso perfil de quem nós somos. E quando nós
nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado, quando nós caímos em nós, quando nós temos consciência de que nós falamos, nós pensamos, o que nós fizemos foi algo errado, nós precisamos de um Pai que nos receba e faça com que a identidade de filho, apesar dos pecados que nós cometemos, seja mantida. Então, Deus começou a falar que a principal função da restauração apostólica hoje é fazer com que a igreja do Senhor Jesus não perca a identidade de filho, porque a igreja evangélica e aqueles que se chamam cristãos estão começando aos poucos a perder a sua identidade. Vocês concordam comigo? Está começando a ficar difícil você discernir de evangélico para evangélico. Quer dizer, você hoje não tem mais segurança se uma pessoa se apresenta como evangélico, se aquela pessoa é um evangélico assim ou assado. Porque existem muitas pessoas que declaram-se evangélicas, cristãs, e têm uma vida completamente diferente daquilo que Deus planejou para os seus filhos. Isso aponta para uma mudança de identidade. Então, é necessário que a igreja do Senhor Jesus se levante nesses dias com um perfil do que é ser filho de Deus, com uma declaração clara, nítida, do que representa ser um filho de Deus, as responsabilidades de um filho de Deus, a conduta de um filho de Deus, a palavra de um filho de Deus, os pensamentos de um filho de Deus. Isso aponta para uma identidade. Quando nós somos requisitados numa blitz, um policial pede a nossa documentação, essa documentação mostrará quem nós somos. É na documentação que diz de quem nós somos filhos. Afinal de contas, você sabe que na sua identidade tem a sua filiação. E a filiação é que demonstra quem você é, de quem você nasceu, qual é a sua raiz. Assim também nós, cristãos, temos que apresentar uma identidade que mostre de quem nós somos filhos. Uma identidade que seja clara para aqueles que estão olhando nossa vida, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos familiares, possam olhar para nós e falar: essa pessoa que se diz evangélica, essa pessoa que se diz cristã, qual é a identidade dela? Olha a conduta dela. Olha o palavreado dela, olha a honestidade dela, olha como é o relacionamento conjugal. Isso vai apontar para uma identidade. É por isso que o diabo está trabalhando fortemente para que a igreja perca a sua identidade. Então você vai ver aquele casal cristão que frequenta uma igreja, mas quando chega em casa o pau quebra. É tapa na cara, é cara no tapa, é falando palavrão, mas são evangélicos. O que o diabo quer? Fazendo com que um casal que tem um título de evangélico, um título de cristão, tenha um péssimo testemunho como esse. Qual é o objetivo do diabo? Tirar a identidade desse casal. Eles vão ter um título, mas não vão ter identidade. Porque quando você diz para alguém que é alguma coisa, se eu chegar num local e dizer eu sou um dentista, eu tenho que apresentar a minha carteira do CRO. Aquela carteira do CRO vai provar que eu sou um dentista. Assim também, quando nós somos cristãos, nós temos que mostrar a nossa conduta, o nosso testemunho, como prova de que nós somos filhos, que a nossa conduta é de filho. Por isso o diabo está tentando manchar a conduta daqueles que se dizem filhos. Como que eu, como cristão evangélico, ou cristão católico, ou cristão espírita, conforme queiram, como é que eu vou chegar numa escola onde toda a turma está dançando funk, onde as meninas estão rebolando nos intervalos das aulas, se esfregando nos rapazes? Como que uma menina cristã, que se diz cristã, filha de Deus, vai submeter a um tipo de conduta dessa? Não é uma identidade cristã. Então aquela que se diz cristã, frequenta uma igreja e tem uma conduta diferente, igual a essas do mundo, ela está perdendo a sua identidade. Quando um casal de namorados cristãos começa a namorar escondido pelos becos da vida, pelos escurinhos por aí, começa a se esfregar como outras pessoas, está apresentando uma identidade que não é cristã.
E você que é namorado, namorada, pode até ficar um pouco chateado com essas palavras duras, mas eu estou falando para você que o diabo está deitando e rolando na sua vida. Está usando você para manchar o nome de Jesus Cristo, porque você diz que é cristão, você é reconhecido como evangélico, mas a tua conduta envergonha o nome de Deus. Quer dizer, você com a tua boca confessa que é evangélico, diz que tem uma família evangélica, diz que é cristão, mas quando você apresenta a sua identidade, você apresenta uma identidade carnal, de uma conduta carnal, pecadora, e as pessoas começam a zombar do evangelho. A igreja precisa restaurar a identidade de um namoro cristão. As pessoas precisam ver o que é um namoro cristão. Isso precisa ser restaurado no meio da igreja. Quando você tem a oportunidade de roubar no seu trabalho, quando ninguém está vendo, quando você tem a oportunidade de dar uma cantada na mulher do próximo, ou no marido da próxima, falando para as mulheres, você está envergonhando o nome do evangelho e não está apresentando uma identidade de quem você diz que você serve, de quem você é escravo. Então, eu creio que o ministério apostólico hoje tem como principal função restaurar essa identidade, trazer essa paternidade de volta, ensinando, ministrando, para que as pessoas que estão na igreja voltem a ter uma conduta, zelem para que tenha uma ação, pensamentos, palavras e ações de quem realmente são filhos de Deus, como filhos de Deus, tendo uma conduta como filhos de Deus. E como restaurar essa identidade? Eu queria então falar sobre 3 coisas que o pai do filho pródigo fez. A primeira coisa que o pai do filho pródigo fez, porque entendam bem, o filho pródigo, olha como é que é o processo do diabo na sua vida. Teve uma hora que o filho caiu em si, não foi? E ele falou o quê? Já sei. Olha só a ideia da substância. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me trate como um dos seus... Ele era empregado? Ele não era empregado. Ele era o quê? Mas a conduta dele fez com que ele se sentisse culpado. E a culpa gera uma necessidade de punição. E a punição que ele escolheu para si próprio foi mudar a sua identidade. Entendem? Gente, o objetivo do diabo levar você a falar o que não deve, pensar o que não deve, fazer o que não deve, é você mesmo começar a profetizar. Eu não sou mais um filho de Deus. Eu não mereço ser tratado como filho de Deus. Eu não sou digno de ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas estão afundando na lama, pessoas que já tiveram intimidade com Deus, pessoas que já foram chamadas para um ministério, pessoas já foram no meio da igreja, pessoas que tiveram família, estão largando tudo e afundando, porque o diabo colocou no coração delas que elas não eram mais dignas de serem filhos ou filhas de Deus. E esse afastamento é uma punição que as pessoas mesmo impõem a elas, como punição pelo fato de terem se afastado dos caminhos de Deus. O que Deus faz? Restaura o ministério apostólico. E o ministério apostólico recebe o filho pecador de volta. E a primeira coisa que ele fala, olha, você não é meu empregado. Você é meu filho, mas eu pequei, não interessa. Atenção, por favor, as melhores vestes. Você está com vestes de empregado, mas eu quero que você se vista como filho. Deus levanta paz nesses dias para tirar a tua veste suja, para tirar a tua veste que foi manchada pelo pecado e pela desobediência. Deus levanta homens e mulheres comissionados por Ele, com amor no coração, com compaixão, para receber pessoas que estão sujas pelo pecado. E quando as pessoas quiserem se penitenciar, se martirizar, se amaldiçoar, o que elas verão serão vestes novas nas mãos desses apóstolos, desses líderes, que não irão acusar, pode acusar do diabo, não irão destruir, não irão expor, não irão fofocar, não irão contar o pecado daquela pessoa para outros líderes apóstolos em rodinhas apostólicas. Desculpa aí, querido, mas eu tenho que falar. Existe muito apóstolo fofoqueiro.
E que nas redes apostólicas, nas uniões apostólicas, às vezes se comenta mais da vida dos filhos, dos pecados das pessoas, do que se comenta da restauração que Deus fez na vida deles. E eu quero falar, você que é apóstolo fofoqueiro, Deus está contra você, hein? Deus não está levantando apóstolos para destruir pessoas. Deus não está levantando apóstolos para fazer de filhos alimento. Deus está levantando apóstolos para restaurar as vestes dos pecadores, para mudar as vestes dos pecadores. Querido, se você está aqui nessa noite e você teve a sua veste manchada pelo pecado, o Senhor Jesus está nessa noite aqui, não é para acusar, não é para destruir, não é para matar, não é para expor, é para te dar vestes novas. E se você quiser, se você declarar, se você colocar no seu coração, o anjo está saindo do céu agora, com vestes limpas, as melhores vestes que tem no céu para a sua vida. Basta você dizer, eu quero voltar a me sentir filho, eu quero voltar a ser filho, eu quero me tornar um filho. E a primeira coisa que vai acontecer é que Deus vai trocar as tuas vestes. Há uma promessa na palavra que diz que Deus vai trocar as nossas vestes vermelhas do pecado por vestes mais alvas do que a neve. Ele é poderoso para nos justificar, nos limpar. Não importa o pecado que você cometeu, você está aqui nessa noite, pastor, o senhor não sabe o que eu faço no secreto, o senhor não sabe o que eu faço na minha vida íntima. Irmão, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber para você, quero dizer para você que para Deus não há pecado tão sujo que não possa ser limpo. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi exatamente para isso. Ele derramou o seu sangue na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vestes de justiça. E você pode sair daqui nessa noite se sentindo filho. Para com essa bobeira de se menosprezar. Para com essa bobeira de porque a sua vida não está tão em ordem assim. Você é um desqualificado. Você é uma pessoa que não merece estar na presença de Deus. Você é uma pessoa que não merece orar. Querido, por mais que você esteja no meio dos porcos, por mais que você tenha ido na lama, você não perdeu a sua identidade de filho. Posso ouvir um amém? Aquele rapaz estava no meio dos porcos, querendo comer lavagem, não podia, mas ele era filho. O coração de Deus está, os braços do Senhor estão abertos nessa noite, para que você possa aceitar a identidade de filho e abraçá-lo. Pastor, você está dizendo que, mesmo eu sendo o pecador que eu sou, Jesus vai me abraçar? Exatamente isso. Jesus não tem nenhum medo de abraçar um pecador. Ele não será contaminado. Quem será contaminado vai ser você, contaminado pelo amor, contaminado pela justiça, contaminado pela graça de Deus, contaminado pelo perdão, contaminado pela misericórdia do Senhor. O único risco que corre não é Jesus ser contaminado, é você ser contaminado pela graça e pelo amor de Deus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Segunda coisa que Jesus faz, e o Pai fez. Você não é um qualquer, você é meu filho, não tem nada de ser empregado, não. Você aqui é filho, traz vestes novas. E a Bíblia fala que foram as melhores vestes. E o pai olha para o filho, o que o pecado faz com a pessoa? O pecado tira a autoridade. Como é que um pai de família vai criar um filho depois, por exemplo, que é exposto a um adultério? Quantos pais de família perderam o moral na criação dos filhos, porque foram flagrados no adultério, foram flagrados num erro, e agora perdeu-se a autoridade. Ele não consegue mais enquadrar os filhos, criar os filhos, porque está sobre ele uma culpa. O que o pai fez com o filho? Ele olhou para o filho e viu que o filho estava com menos autoridade do que os seus empregados. Uma pessoa desmoralizada pelo pecado, uma pessoa desmoralizada pela desobediência, uma pessoa desmoralizada pelos erros. O que o pai faz? Coloca um anel no dedo dele e fala: meu filho,
eu estou restaurando a sua autoridade. Ainda que você tenha errado, consumido os bens e tenha desperdiçado os bens, ainda que você tenha gasto seu dinheiro com jogos, mulheres, ainda que você tenha ido para a lama, eu quero dizer, você veio na minha presença, você caiu em si, você se arrependeu, eu quero falar, eu vou restituir a autoridade que tinha, e maior ainda do que era antes, eu vou restituir. O ministério apostólico, ele existe para restaurar a autoridade dos filhos de Deus. O ministério apostólico não existe para roubar a autoridade dos filhos, para dominar com a autoridade sobre os filhos, para ser ditador sobre os filhos como se fossem prioridades. Ao contrário, o ministério apostólico existe para compartilhar a autoridade, para dividir a autoridade. Foi isso que Deus fez com Moisés, quando Deus mandou chamar os 70, escolher os 70, e Deus tirou da unção que estava sobre Moisés e repartiu com os 70. Jesus, quando enviou os 70, soprou sobre eles o Espírito Santo e repartiu com eles a unção. É um tempo onde Deus vai levantar apóstolos que não vão reter a unção, que não vão fazer da unção uma propriedade, que não vão fazer da unção algo que se torna um segredo, que ele vai compartilhar somente com aqueles que ele acha que são mais amiguinhos ou um grupinho melhor. Não, é um tempo que qualquer pessoa que chegar ao Senhor, que chegar na presença de Deus, terá a sua autoridade restaurada. Não se surpreendam, porque Deus vai levantar o ministério dos santos. Você não precisa ter um nome de pastor, um nome de profeta, um nome de apóstolo. Deus pode te usar para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para expulsar demônios. Acabou esse tempo de Deus levantar um cara que é o cara que faz tudo exaltado. É o tempo da igreja do Senhor, é o tempo dos santos, é o tempo de você se levantar, querido. É o tempo de você se levantar, querida. Você está na presença de Deus e o Senhor hoje está colocando um anel de autoridade no teu dedo. Receba esse anel agora em nome de Jesus. Receba esse anel em nome de Jesus. Se você chegar em casa, tiver uma pessoa enferma, imponha as mãos. Há um anel de autoridade na sua mão. Repreenda essa enfermidade e ela vai ter que te obedecer. Sabe por quê? Porque você pode fazer isso porque o filho tem a genética do pai. Você não precisa ser Deus para ter autoridade sobre os demônios. Você precisa ser filho de Deus. Basta ser filho de Deus. Está sobre você a autoridade do Pai. Amém, queridos? Nós temos que descobrir essa questão. É para isso que o ministério apostólico está sendo restaurado. Não é para destruir a estima das pessoas, não é para dominar, é para levantar a estima, é para restaurar a identidade. É para levantar, para restaurar a autoridade, é para coordenar o grande avivamento que virá sobre a terra nesses dias, que não é um avivamento só de sinais e prodígios, de curas, isso também vai acontecer, mas é a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme não é para Deus levantar um curandeiro, a criação geme não é para levantar um profeta poderoso, a criação geme esperando a manifestação dos filhos. Toda a terra será cheia da glória do Senhor. Como é que é isso? Apóstolos, por mais quantidade de apóstolos que existam, eles não serão suficientes para encher a terra da glória. Por mais pastores, profetas, evangelistas, mestres, só os filhos de Deus, externando o reino de Deus, terão autoridade para encher a terra, como as águas cobrem o mar, da glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você quer que a terra será cheia da glória de Deus? Você crê, Wagner, que o cajueiro seja cheio da glória de Deus? Os filhos de Deus vão se manifestar naquele cajueiro. Não é para esperar pastor, não é para esperar o evangelismo, o profeta americano que vem ministrar e aí virar avivamento. Vamos parar com essa bobeira. Sabe, somos nós. Qualquer um de nós com a identidade de filhos pode ser usado por Deus. Nós somos ensinados de forma errada. Estamos esperando Deus levantar alguém maior do que nós. Um apóstolo, um profeta de fora, alguém poderoso. Isso é conversa fiada. Sou eu, somos nós. A responsabilidade está sobre nós. Nós temos que crer que por mais que nós tenhamos errado ou pecado, há um anel de autoridade no nosso dedo. E quem está colocando esse anel é o Pai. E se o Pai está fazendo, eu não posso fazer nada. Eu só tenho apenas que obedecer e tomar posse da autoridade. Amém, queridos? Diga para o seu irmão, Deus está te dando vestes novas nessa noite. Santidade. Diga para o seu irmão, Deus está te dando um anel nessa noite.
Querido, eu quero ver você saindo daqui dessa rua, vendo uma pessoa, vem cá, eu quero orar por você. Mas por quê? Você é pastor? Não, precisa? O que você é? Eu sou filho de Deus. Está sob a minha autoridade. Jesus, quando falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele falou, os pastores, os profetas, os apóstolos, ele falou, qualquer um de vocês, em meu nome expelirão demônios. Pastor, não é só pastor que expulsa demônio. Cuidado, meu irmão, tem pastor que está correndo de demônio. Tem pastor que ouve aquela voz assim, ó, quando manifesta, não vai assim, olha, aí, ó, eu se fosse você não entrava ali não, porque vai que o diabo é X9, né? O demônio X9 está com a vida errada, meu irmão, ele vai caguetar tudo. Né? Deus vai levantar homens e mulheres com autoridade de filhos, vai mostrar a identidade, e na sua identidade vai estar escrito filiação, Pai Celestial. E quando o diabo vir Pai Celestial, que é o seu Pai, ele vai ter que submeter. Porque o Filho tem a autoridade do Pai. Está legalizado pelo Pai. Está autorizado pelo Pai. Amém? E por último, o Pai dá uma festa. Normalmente, quando um pecador se arrepende, na igreja, ele tem que passar por um tempo de geladeira. Normalmente, quando o pecador se arrepende, ele tem que passar por um tempo de tratamento, tem que passar por humilhações. Alguns pastores cometem o crime de exporem o pecado da pessoa em público. Eu quero falar uma coisa para você. Um pastor que fala num culto público o pecado de alguém, isso não é pastor nem aqui na China, no Japão, em lugar nenhum. Isso é um mercenário sem vergonha. É um lobo devorador. Isso não é pai. Nenhum pai tem prazer em expor um filho. Qual é o pai que tem prazer de expor um filho? Mesmo que o filho cometa um erro, qual é o prazer que o pai vai ter? Sabe por quê, querido? Porque quando há filiação, a vergonha do filho é a vergonha do... Expor o pecado de um filho em público é expor o pecado como se o pecado fosse do pai. Quando um pastor, sem vergonha, essa substância energúmena que existe por aí, expõe o pecado de alguém em público, ele está expondo o próprio Deus. Porque aquela pessoa que está ali é filho de Deus, faz parte da família. Como é que uma mãe se sente quando vê o seu filho preso numa operação contra o tráfico? Como é que um pai se sente quando vê o filho exposto num programa de televisão? A sua vergonha, é assim que o pai se sente quando um filho é exposto. Queridos, quando um pecador se arrepende, quando alguém quer mudar a sua vida, nós não temos que jogar na cara da pessoa o que ela fez, não temos que ficar martirizando a pessoa. Existem líderes que são especialistas em tortura. Eu não posso torturar, e olha que nós líderes sabemos das coisas. E não é porque nós sabemos de algumas intimidades de algumas pessoas, nós temos autorização para expor isso. E uma vez Deus perguntou para mim assim, Márcio, o que é pior na igreja, o pecado oculto ou o confessado? Quase veio na língua, né? Claro que é oculto. A princípio nós pensamos assim, o pecado escondido, aquele pecado que está oculto é o pior. Eu falei assim, não fale rápido, pense antes. Eu pensei. Aí Deus falou, qual é a sua resposta? Eu falei, minha resposta é, depende. E Deus falou, depende de quê? Depende para quem foi confessado o pecado. Porque se o pecado for confessado por um sem vergonha que tem um título de pastor, seria melhor que ele ficasse calado. O pecado oculto, nesse caso, é melhor. Viu, pastores? Estou falando para vocês também. Você é tão fofoqueiro, que é melhor a ovelha não confessar o pecado do que falar para você. Porque o objetivo do pastor não é expor, é curar. É dar uma festa, como o pai fez. O filho gastou o dinheiro com mulheres, com jogos, errou pra caramba, cometeu todo tipo de erro, mas agora ele voltou. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma festa. E o que foi feito na festa? Um bezerro cevado.
Um bezerro cevado é um sacrifício. E quando nós pensamos em bezerro cevado ou novilho cevado, nós lembramos de quem? Jesus Cristo. Por que o Pai dá um novilho ou um bezerro cevado? Isso aponta para a figura de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, quando um pecador se arrepende, a acusação tem que parar, porque Jesus se coloca como intercessor e fala, olha, nenhuma acusação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus mostra as suas marcas nas mãos. E ele fala, ele não pode ser destruído. Por quê? Porque eu morri no lugar dele. O castigo que vai trazer paz para ele estava sobre mim. Pelas minhas feridas, ele foi curado. Então, Deus está levantando uma igreja hoje, curada. Deus quer levantar uma igreja hoje de homens e mulheres que sabem quem são em Deus. Como Paulo levantou a sua voz e falou, eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso, creio, acho, imagino. Amém, queridos? Nós temos que dar um basta nessa palavra do diabo, que vem lembrar os nossos pecados passados. Sabe, quantos já foram visitados pelo inimigo para lembrar os pecados passados? Levante sua mão. O que você falou para o diabo quando ele lembrou o pecado que você cometeu há 10 anos atrás? O diabo lembra de pecados que cometeu com 5 anos de idade, 12 anos de idade, 7 anos de idade. E quando o diabo aparecer para você, meu irmão, e falar assim, ó, eu conheço o teu passado. Qual é a sua resposta para ele? Satanás, ouça bem. Filho de Deus, crente, não tem passado. Diga para o seu irmão, crente não tem passado. É uma bobeira só, hein, Gisele? Vou te dizer, hein? Satanás, ouça bem, crente não tem passado. Crente não tem passado. Como é que eu termino? Não vou falar amém. Parabéns não, vou dar parabéns pro diabo. Amém? Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado. E diga, Deus quer restaurar a sua identidade de filho. Feche seus olhos. Feche seus olhos.